Olá, sou Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal YouTube. No vídeo de hoje eu vou inaugurar uma nova fase no meu canal, onde eu vou usar menos edição e, espero, vou ter chance de conversar com vocês com mais frequência. O assunto do vídeo de hoje é a campanha de Jair Bolsonaro. Lições a serem aprendidas com essa campanha. Eu, já desde o início, observo que foram cometidos alguns erros que eu considero erros graves. E evitei de falar isso durante a campanha, porque apesar desses erros, eu ainda apoiei Jair Bolsonaro. Mas esses erros precisam ser aprendidos para que eles, em primeiro lugar, não sejam repetidos numa campanha futura. E, em segundo lugar, eles não sejam praticados novamente durante o governo Bolsonaro, que eu espero represente uma mudança positiva no nosso país, mas que começa já, quer dizer, antes de começar, já apresenta alguns erros que são, a meu juízo, graves. Então, é bom pensar em corrigir esses erros o quanto antes, de preferência antes que o governo comece. O primeiro e o mais importante desses erros foi o fato de que a campanha convenientemente esqueceu, não sei até que ponto isso foi um erro honesto ou algo mais grave do que isso, esqueceu que Bolsonaro não era meramente um candidato do PSL. Bolsonaro era o candidato de uma coligação de dois partidos, PSL e PRTB. E o nome do PRTB não foi citado, pelo menos eu não vi ser citado, nenhuma vez durante a campanha Bolsonaro. Eu não sei o que está por trás disso, me esforço para acreditar que tenha sido um erro honesto. Mas eu devo dizer que os indícios de que foi um pouco mais do que um erro honesto são grandes. Vejam vocês, o PSL ele conseguiu eleger a segunda maior bancada da Câmara, 52 deputados, pelo que foi decretado pelo TSE. O PRTB, partido aliado, não elegeu nenhum. Por que não elegeu nenhum? Quase todos esses 52 deputados que foram eleitos por força do prestígio do candidato a presidente. Claro, algumas pessoas tinham prestígio próprio, mas esse prestígio próprio não era suficiente para fazer uma bancada tão grande. Poderia ter elegido talvez 5 ou 6 candidatos, se fosse contar exclusivamente com o prestígio do partido e dos membros do partido. Se elegeu esse número tão expressivo, foi por causa do prestígio do Bolsonaro. Mas e o PRTB? O PRTB fazia parte e faz parte da base do presidente Bolsonaro. Lembre-se que o vice-presidente é do PRTB. Onde está? E algo mais grave do que isso. E aí vamos falar do segundo erro. O segundo erro foi menosprezar os governadores e principalmente o Senado. Principalmente o Senado. Meus amigos, o Senado tem um poder muito grande. As pessoas não estão acostumadas com isso. Mas o Senado é o maior poder da República. O Senado pode destituir o presidente da República. O Senado, as pessoas não sabem disso porque não conhecem a lei. Mas o Senado pode destituir ministros do Supremo Tribunal Federal. E o Senado, apenas o Senado, pode destituir senadores. Ninguém, além do próprio Senado, pode destituir senadores. Então, é o poder mais alto da República. Claro que é um poder que ele não é tão ágil quanto a presidência da República. Ele precisa de se reunir, precisa dar a sessão
instalada e tal, por isso as coisas andam mais devagar. Mas é um poder muito forte. E o que aconteceu? O PSL, ou antes, a dupla PSL-PRTB, não lançou candidatos em todos os estados. Minas Gerais, um estado da maior importância, em que a Dilma se lançou candidato, nem o PSL nem o PRTB tinham candidatos. E vários outros. No Nordeste, em lugar nenhum. Mas no Nordeste era um ponto fraco, provavelmente não teriam ganho. Agora, no Norte, no Centro-Oeste, principalmente Sudeste e Sul, possivelmente teriam elegido mais deputados se tivessem lançado. Mas não lançaram. E agora estão reféns de um Senado de maioria hostil. E isso pode ser um problema muito sério para o governo Bolsonaro. Pior que isso, houve estados em que o PRTB tinha candidato a senador e não fez a campanha. Eu vou falar do meu estado, Rio de Janeiro, porque eu conheço mais de perto e acompanhei mais de perto o que aconteceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o PSL não lançou candidato nem ao governo do estado e lançou apenas um candidato ao Senado, que foi o Flávio Bolsonaro, só que tinha 2 vagas. Bom, não passou pela cabeça de nenhum líder do PSL ou da campanha do Bolsonaro apoiar os candidatos que o PRTB lançou ao governo do estado, André Monteiro, e a segunda vaga do Senado, que seria o Matos Nascimento. O que aconteceu? O PSL jogou o seu peso, não diga que não porque eu vi isso, tá? O PSL jogou o seu peso para eleger o Wilson Witzel para governador e o Haroldo de Oliveira para o Senado. Olha, em que pese o fato de que o candidato a governador, Wilson Witzel, me parece ser uma boa pessoa e me parece ser um avanço importante para o Rio de Janeiro, eleger esse candidato em vez dos candidatos da velha política, em particular o Eduardo Paes, que foi para o segundo turno com ele, nós tínhamos um bom candidato dentro da nossa coligação, que era o André Monteiro. Por que o PSL não jogou peso em levar o André Monteiro para o segundo turno? Meus amigos, eu digo, isso é mais do que um erro honesto. Isso é uma coisa muito séria. Isso aí daria até aso a um processo por indisciplina partidária. Porque havia uma coligação formal do PSL com o PRTB. E, no entanto, líderes do PSL fizeram a campanha do adversário em vez de fazer a campanha do aliado. E isso é especialmente danoso no que diz respeito à vaga no Senado. Porque o candidato que foi aprovado, que foi apoiado pelo PSL, que foi o Haroldo de Oliveira, não é alguém com quem o PSL ou o governo Bolsonaro possa contar. E vocês tinham a oportunidade, o PSL tinha a oportunidade de apoiar um aliado mais sério, que era o Matos Nascimento. Em vez disso, jogou seu peso para apoiar uma pessoa em que não pode contar. Bom, junte-se a isso, episódios como aconteceram em São Paulo, que eu já fiz um vídeo, que eu vou deixar aqui, que uma pessoa que queria ser candidato a governador não foi. Foi barrada pelo PSL. O PSL ficou tendo que apoiar, um candidato adversário. De novo, em São Paulo, o PRTB tinha lançado um candidato a governador. Lançou também um candidato a senador, mas foi impugnado. Então não tinha como apoiar um candidato a senador de uma aliança. Mas tinha um candidato a governador e apoiou de outro. Bom, eu quero dizer o seguinte, principalmente o seguinte, foram 4 senadores que foram eleitos da base aliada. Foram eleitos algumas caras novas em vários estados. Alguns deles podem talvez se juntar à bancada pró-governo do Bolsonaro. No entanto, o PT e o PMDB, que são claramente adversários, embora o governo Bolsonaro ainda venha flertando com algumas pessoas do PMDB,
São claramente adversários. Eles têm maioria no Senado. E isso, meus amigos, pode ser um problema muito sério para o governo Bolsonaro. Um problema que poderia ter sido evitado. Alguém pode chegar e dizer, mas são partidos pequenos e a gente não tinha condição de fazer isso. Meus amigos, quem tem um projeto para conquistar a presidência da República tem que pensar nessas coisas. O PRTB e o PSL tiveram tempo para pensar nisso. Tiveram tempo para arranjar candidatos, principalmente para o Senado. Não fizeram isso. O preço dessa omissão pode ser muito alto. Bom, eu vou encerrar aqui para que esse vídeo não seja muito comprido, mas o que eu quero dizer é: aprendam com essa lição. Outras campanhas virão e é muito importante para que nas próximas campanhas a gente pense a longo prazo. Tem que pensar, sim, quem vai ser o candidato a governador em cada um dos estados. E na próxima eleição vai ser um senador só. Quem vai ser o candidato a senador em cada um dos outros estados na próxima eleição? Temos agora 4 anos para pensar nisso. Não digam que não fizeram isso por falta de tempo. Comecem agora a preparar quem vão ser esses candidatos. Porque daqui a 4 anos tem outra eleição. E eu espero que a gente não entregue esse país para o PT na próxima eleição. E lembre-se, conquistar a presidência significa também pensar nessas coisas. Conquistar só a presidência não vai ser suficiente. É preciso ter, não todo, mas tem que ter uma presença forte na Câmara e principalmente no Senado. Lembrem disso. São 4 anos de preparação. Não digam que não há tempo. Comecem agora. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo.